Saber é fantástico. Um relatório da Agência Brasileira de Inteligência divulgado esta semana reacendeu a polêmica. Quanto vale a Amazônia? E será que a investida de estrangeiros estaria colocando em risco a soberania nacional? O relatório levanta suspeitas sobre a atuação em áreas públicas da Amazônia de uma organização não governamental e tenta entender por que o diretor dessa ONG, um milionário sueco, comprou tantas terras na região. Este homem, o multimilionário sueco Johan Elias, começou a ser investigado pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no ano passado. Chamaram a atenção da agência as notícias da imprensa estrangeira de que ele estaria comprando, desde 2005, muitas terras na região amazônica com o argumento de proteger a floresta. As terras, nos municípios de Manicoré e Itacoatiara, somam 160 mil hectares, área maior que a cidade de São Paulo. As investigações da ABIN ainda não são conclusivas, mas um relatório preliminar informa que nenhuma terra na Amazônia está registrada em nome dele. O que a ABIN já conseguiu descobrir é que os negócios de Johan Elias no Brasil seriam feitos por meio de um fundo de investimentos que comprou terras da madeireira Ghetal. O sueco seria, segundo a ABIN, o principal controlador desse fundo. O fundo de investimentos é registrado nos Estados Unidos, no estado de Delaware. O que dificulta a investigação da ABIN é que a legislação de lá não permite a divulgação dos nomes dos sócios das empresas. No relatório, a ABIN destaca que esse controle indireto da terra não é ilegal, mas uma forma de aproveitar lacunas da legislação brasileira para comprar terras na Amazônia. Além dos negócios feitos através do fundo de investimentos, Johan é um dos fundadores da ONG Cool Earth, que atua na Amazônia e também é investigada pela ABIN. A agência identificou 5 áreas, num total de 145 mil hectares, que seriam administradas pela ONG. 2 dessas áreas, segundo a investigação, levantam suspeitas. Cristalino e Teles Pires, na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará, somam 130 mil hectares. Teles Pires está em terras públicas do governo, o Parque Estadual do Cristalino, em Mato Grosso, e uma área da Força Aérea Brasileira, na Serra do Cachimbo, no Pará. O relatório da ABIN diz textualmente que esses 2 projetos estão ladeados por solicitações de pesquisa geológica de reservas de ouro e destaca que esta região repousaria sobre formação geológica rica em lamprófiro, mineral encontrado em áreas de jazidas de diamante. O relatório informa ainda que, diferentemente do que atesta o certificado emitido pela ONG, há áreas já desmatadas e 2 pequenas centrais hidrelétricas nos rios Nhandu e Rochedo. Pela internet, a Cool Earth pede doações para preservar a floresta amazônica. Segundo a ABIN, há indícios de que a cobrança seja uma fraude. A agência considera mais grave o caso dos projetos em terras públicas, porque aí a ONG estaria criando direitos para estrangeiros sobre terras brasileiras à revelia das leis nacionais. No site do Cool Earth, a primeira coisa que você nota é que eles estão te convidando para dar uma contribuição, fazer uma doação e proteger assim uma região da floresta amazônica. Então está confirmado aqui agora, por 35 libras, que é mais ou menos 113, 115 reais, eu então já contribuo para um pedaço de floresta amazônica ser protegido. Já recebi aqui um e-mail confirmando a minha doação, vou imprimir e vou ter então no papel essa confirmação aqui. Esse é o meu certificado de doação, dizendo então que eu sou responsável para proteger uma região equivalente a meio acre e lá eu vou conservar então 130 toneladas de dióxido de carbono e mais, proteger 22 árvores adultas, 6 espécies ameaçadas de animais, 322 tipos de plantas e mais de 11 mil espécies de insetos só naquela região.
Mas quem é e o que pensa o empresário sueco Johan Elias, apontado como o maior comprador de terras na Amazônia e diretor da ONG investigada pela ABIN? Eu conversei com ele na tarde de sexta-feira, em Londres. Johan Elias é milionário, dono de uma das maiores marcas de material esportivo do mundo. É sueco e tem cidadania britânica. Na Inglaterra, foi um dos financiadores do Partido Conservador de oposição. Mas no ano passado, mudou de lado. Agora apoia os trabalhistas e é consultor do primeiro-ministro Gordon Brown para assuntos ambientais. No Brasil, seu nome só era citado como marido da socialite paulista Ana Paula Junqueira. Mas esta semana, ele virou manchete dos jornais. As terras que comprou na Amazônia e a ONG que ele comanda estão sendo investigadas pelo governo brasileiro. Entrevistamos Elias em seu escritório em Londres. Mr. Elias, por que o senhor se interessou pela questão da floresta amazônica? Sou uma pessoa que adora árvores e que sempre se preocupou com desmatamento. Foi assim que me interessei. É certo dizer que o senhor está comprando a Amazônia um pedacinho de cada vez? Não, de jeito nenhum. Eu tenho alguma terra no Amazonas através de uma empresa que eu comprei. Esse é meu envolvimento e é para a proteção dessas terras. Quando comprou essas terras? Em 2005. Quantos hectares? No total, cerca de 160 mil hectares. 160 mil hectares é uma área maior que a cidade de São Paulo, que tem 1.523 quilômetros quadrados. O senhor pode nos dizer quanto pagou? Isso eu não posso dizer, porque no contrato de compra o preço é uma informação confidencial. O que pretende fazer com essas terras? Garantir que não haverá extração ilegal de madeira, que as áreas ficarão livres disso e também para desenvolver o local de maneira sustentável. Eu permiti à comunidade local fazer coleta de castanhas de graça. Eu criei meios de subsistência nessas áreas. O senhor pretende comprar mais terras na Amazônia? Eu não pretendo comprar mais terras do que eu já tenho. A ABIN acredita que Elias esteja incentivando a compra de terras na Amazônia por estrangeiros por causa de uma declaração que ele deu em 2006. O senhor sugeriu que a Amazônia poderia ser comprada por 50 bilhões de dólares? O que eu falei foi numa conferência para empresas de seguros em 2006. O que eu disse é que o valor hipotético da Amazônia era pequeno comparado ao que as seguradoras gastaram com os prejuízos do furacão Katrina e que elas deveriam incentivar ações anti-desmatamento. Foi isso que eu disse. De onde foi tirado esse valor? Com base num preço hipotético do valor das terras naquela época, mas disse apenas com a intenção de incentivar as seguradoras a patrocinar a proteção da floresta. O governo brasileiro está investigando ONGs internacionais que atuam na Amazônia. E a COEARTH, que o senhor fundou, está entre elas. Eu nunca fui notificado sobre qualquer investigação. Tenho certeza que a COEARTH operou e atua de acordo com todas as leis brasileiras, inglesas ou quaisquer outras leis. Então por que o senhor acha que existe essa suspeita? Eu não sei. Ao fazer uma doação, o dinheiro vai para um projeto, mas também vai para a compra de terras? A COEARTH não é dona de terra alguma. O que ela faz é apoiar projetos junto às comunidades locais para proteger a floresta. De onde vocês tiraram os números para afirmar que, com 35 libras, o doador tem garantida a preservação de 22 árvores adultas, 6 animais ameaçados de extinção e mais de 11 mil espécies de insetos? O preço é o que nós estimamos, que por 35 libras dá para efetivamente proteger meio acre. E a fonte dos números são institutos de pesquisa brasileiros e internacionais.
Brazilian research institutes. In your opinion, Na sua opinião, a quem pertence a floresta amazônica? The Brazilian Amazon Pertence aos brasileiros. E é assim que tem que ser. And that's the way it should be. some people in Brazil see Algumas you pessoas no as Brasil invader. veem como um invasor, alguém que veio de fora, comprou terras e quer tirar lucro delas. O que o senhor acha disso? Can you comment on it? I think that's an invention of the Brazilian media, or Acho que é uma invenção da imprensa brasileira, talvez inspirada por razões políticas, mas minhas intenções são apenas... Eu gosto do Brasil, acho que é um lugar maravilhoso, eu também gosto de árvores, floresta. Estou apenas tentando ajudar a proteger a floresta amazônica. É isso. and I'm just trying to help out to protect the rainforest. That's it. Não acha que a maneira como a Cool Earth atua no Brasil pode ser chamada de um novo tipo de colonialismo? A new kind of colonialism. Não existe colonialismo nisso. Existe apenas um apoio financeiro para pessoas pobres. Durante a entrevista, o sueco Johan Elias afirmou que numa de suas propriedades, num lugar chamado Democracia no Amazonas, ele financia um projeto social. Em Democracia, estamos fazendo uma biblioteca para a escola, porque a escola não tem livros para os alunos. Só os professores têm livros. Então, o que estamos fazendo é construindo uma extensão para a escola, que seria uma biblioteca, e estamos doando livros. O repórter Iano Sérgio foi até Democracia, a 400 quilômetros de Manaus, conferir essas e outras afirmações do milionário sueco. Você vai ver agora o que ele encontrou. Para chegar à Democracia, saindo de Manaus, é preciso viajar 1h30 de avião, mais meia hora de voadeira. Nossa primeira parada é Manicoré, uma cidade na margem direita do Rio Madeira. Democracia, um distrito de Manicoré, fica do outro lado do rio. É uma das comunidades que estão dentro da propriedade do milionário sueco Johan Elias. Os moradores vivem espalhados pela floresta. Nas 6 escolas da região, não há sinal das melhorias que o empresário diz estar sendo feitas. A escola das crianças, ela foi ampliada? Chegou a ser ampliada para fazer uma biblioteca e colocar internet? Nada. Não fizeram nada, não. Nada. Foi prometido que vinha 2 a 3 computadores para o ensino médio nesse ano aqui no ginásio, mas até agora ainda não chegou, a situação está difícil. Segundo os moradores, muitas promessas foram feitas quando as terras foram compradas em 2005. Passados quase 3 anos, eles reclamam que nenhuma benfeitoria foi realizada pelos donos da área. Para se ter uma ideia, Democracia não tem nenhum posto de saúde para atender a comunidade. Por meio da página da Cool Earth na internet, o Fantástico pediu informações sobre a atuação da ONG em Democracia. Na resposta, a afirmação de que 2 escolas e uma clínica teriam sido construídas e que os projetos estariam dando emprego a 100 pessoas. Mas em Democracia, apenas Ivanildo diz estar empregado. Ele é o vigilante da área. Eu fico olhando as áreas aqui. Se vê alguma desmatação, eu chego, faço a comunicação lá. O pessoal imediatamente vem no local olhar o que está acontecendo. É o sueco que paga você? É o sueco que paga. É ele que paga. A Cool Earth afirma ainda que construiu 6 depósitos para secar e armazenar castanha. Nossa equipe não encontrou esses depósitos, apenas o que já existia antes da chegada da organização na região. Em seu material de divulgação, a ONG mostra um homem que estaria sendo beneficiado pelo projeto. Nós localizamos esse homem. É o senhor Alfredo, de 60 anos. Ele fica surpreso ao ver a foto sendo usada pela ONG. É o senhor mesmo? É. Sou eu mesmo. O senhor já recebeu algum benefício dessa organização? Não. Do pessoal do sueco, que você fala, não. Nunca recebi nada. Segundo a Agência de Inteligência do Governo Federal, o empresário comprou essas terras em 2005. Elas pertenciam à Guetal, que na época era a maior madeireira estrangeira do Amazonas. Quando adquiriu as terras, o milionário foi pessoalmente à região e disse em entrevistas que cuidaria das comunidades, mandando a elas todo ano R$150 mil. 150,000 reais every year. E acrescentou, vamos dar madeira aos moradores para que construam casas e não desmatem a floresta. O líder comunitário João Wilson da Silva lembra que na época a equipe da ONG se reuniu com a população local para falar dos planos do empresário sueco para as comunidades. Segundo João, teriam prometido apoio à educação e à saúde e até a reconstrução desta ponte, que até hoje é um risco para os moradores.
Johan Elias também disse que ajudaria no transporte da castanha e do açaí coletados da floresta. Até o momento não foi feito nenhum benefício na comunidade. Isso aí é uma coisa que deixa assim até um pouco revoltado, até pelo fato da gente não estar sendo enganado, mas da gente estar sendo usado, né? O governo reconhece, não tem controle sobre a aquisição de terras na Amazônia por estrangeiros, mas diz que vai rever a legislação. A crescente quantidade de terras brasileiras nas mãos de estrangeiros preocupa o governo, principalmente porque o maior interesse é pela Amazônia. Oficialmente, 33 mil imóveis rurais estão registrados no nome de pessoas e empresas de fora. Eles somam 5,5 milhões de hectares em todo o país, área maior que o Rio Grande do Norte. Desse total, 3 milhões e 100 mil hectares, área superior à de Alagoas, estão na chamada Amazônia Legal, que inclui os estados da região norte, Mato Grosso e parte do Maranhão. Mas o INCRA acredita que a extensão de terras nas mãos de estrangeiros seja muito maior. A dificuldade de obter um quadro real da situação se deve a uma brecha na legislação brasileira. Pessoas e empresas estrangeiras têm limites para comprar terras, mas empresas brasileiras com capital estrangeiro não têm que se submeter a nenhum limite. Podem comprar áreas de qualquer tamanho. O INCRA quer limites para esse tipo de aquisição. Que é uma questão de soberania nacional, ainda mais no momento que nós estamos discutindo nova matriz energética, produção de alimentos, proteção do meio ambiente. Esse assunto torna-se cada vez mais importante. Uma lei de 71 estabelecia que a compra de grandes extensões de terra por estrangeiros deveria ser submetida ao Congresso Nacional. Um parecer da Advocacia Geral da União, de 98, derrubou a lei. Agora, a AGU prepara um novo parecer, sugerindo a revalidação da lei de 37 anos atrás. Vários países do mundo estabelecem regramentos e limites para aquisições de suas terras por estrangeiros. É, evidentemente, um controle do Estado, que o Estado tem competência e tem autorização da Constituição para fazer. No Congresso, parlamentares defendem uma nova legislação para que haja maior controle sobre a presença de estrangeiros na Amazônia. O descontrole sobre compra de terras por estrangeiros realmente existe. A pedido do Fantástico, um suíço se apresentou como interessado em adquirir terras na floresta. Pela conversa dele com um corretor que anuncia seus serviços no jornal, parece que o negócio é fácil. O anúncio no jornal do Tocantins dizia: áreas de reserva por R$1.000 o alqueire. A pedido do Fantástico, um cidadão suíço que fala português com forte sotaque aceitou simular a compra da terra, mas preferiu não se identificar. Boa noite, senhor Marcelo. Boa noite. Isso. Meu nome é Peter, eu estou interessado em terras. O que você precisa, Peter? Bom, veja bem, eu estou interessado em floresta amazônica mesmo. Sim. E, bom, eu sou suíço e queria saber, eu posso comprar floresta amazônica? Terras assim, com floresta? Pode. E que tamanho que se tem para vender? Então tem 1.000 hectares, né? Sim. Tem 3.000 hectares, tem 200 hectares. Tem o tamanho que você quiser, tem. E essa floresta, ela é preservada? Ela está inteira? Preservada. E que tem nessas terras? Tem bicho? Água bastante, né? Macaco, onça? Esses bichos tem. Macaco, tem onça, tem catitu. Aí, com vocês é tudo documentado, né? Documentado, tudo documentado. E eu, sendo comprador, quais os documentos que eu preciso apresentar? O documento precisa lá onde você mora, né? Sim, moro aqui no Rio. Você mora no Rio, né? Sim. Faz tempo que você mora aí? Moro aqui 3 anos. 3 anos, você já... como é que você... Eu casei com uma brasileira. Ah, então beleza. Sou casado. Beleza. Então tranquilo. Mas não tenho nacionalidade ainda, então, né? Então beleza, aí você pode. Uhum. A identidade CPF, né? Certo. Só. Identidade de estrangeiro. Mas aí eu posso comprar quanto terra que eu quiser? Pode. No Tocantins, nossos repórteres encontraram o corretor, Marcelo Martins, que há 8 anos trabalha com compra e venda de terras.
Ele diz que na região que ofereceu ao suíço existe muita terra à venda. Hoje no Parque do Cantão, a gente tem lá mais ou menos umas 30 mil hectares. Tem escritura, todas elas são escrituradas. E há muito interesse de estrangeiros. E o estrangeiro, ele quer comprar porque onde eles moram, por exemplo, não tem mais mato, né? E eles querem comprar para preservar e compram aqui no Brasil.